Vocês sabiam que no Brasil já existiu uma revista Shonen Jump? Sim, pessoal, ali em meados de 1995 até 1998, a Shonen Jump, ela teve publicação no Brasil e ela era semanal, igual no Japão. Acredito que muitos de vocês não saibam disso. Acredito que tinha sido um teste feito ali por conta da relação Brasil-Japão ali no bairro da Liberdade. E tudo isso que eu tô falando é mentira. Eu sou um mentiroso compulsivo. Nós tivemos sim uma Shonen Jump, mas ela se chamava New Tokyo. Brincadeira, pessoal. Essa revista, ela tava mais para uma New Tape do que para uma Shonen Jump. Por quê? A Shonen Jump é a publicação de mangá. A revista New Tape, acho que é publicada no Japão até hoje, ela é uma revista especializada em anime e mangá, porém para falar sobre os animes e mangás. E é para isso que se presta a revista New Tokyo. Eu vou voltar um pouco no tempo para falar um pouco sobre a minha excelente experiência com esse tipo de conteúdo. Quando há milênios de anos atrás, eu vivia em uma cidade menor do que a que eu vivo hoje, ou seja, é um bugueiro, perdão, é um lugar muito pequeno e era na época de Dragon Ball. Não sei se para vocês foram igual, mas era a época que todo mundo amava Dragon Ball, Dragon Ball Z, todo mundo queria desenhar. O nível era tão insano, parecia crack. A gente fumava crack, fumava Dragon Ball. Que quando a gente comprava um bonequinho que vinha aquele encarte, a gente tentava tirar aquele plástico com todo cuidado para não estragar a embalagem, para a gente justamente poder tirar a fotocópia, a xerox, a gente falava xerocar na época, aquele encaixe para a gente ter desenhos de Dragon Ball, porque não existia banca na minha cidade e acho que na maioria das cidades de interior do Brasil nós não tínhamos banca e a gente utilizava aquilo para desenhar Dragon Ball, para ter a referência para desenhar. Na época todo mundo gostava de desenhar Dragon Ball. Eis que chega na minha cidade uma revista chamada Ultra Jovem. Emblemático, pessoal, talvez a revista mais emblemática do Brasil. Há controvérsia, algumas pessoas vão falar Herói. A revista Herói não fez parte da minha vida, da minha infância, mas na época qualquer coisa servia. Qualquer coisa que tivesse anime serviria. A gente nem sabia direito o que era mangá, porque pouquíssimas pessoas tinham mangá. Eu falo mangá físico mesmo. Tanto é que uma vez eu já tive um de Dragon Ball na época e as pessoas falavam, ah, é de trás pra frente, eu não entendia nada. Eu falava, como assim? É de trás pra frente, é de baixo. O pessoal falava que a leitura é de baixo pra cima. Ninguém sabia ler o bendito do encaixe lá, aquela mãozinha, pare. Mas enfim, essa revista Ultra Jovem, tinham algumas na cidade e aquelas revistas já passaram na mão de todo mundo daquela cidade. Então nem capa tinha. A gente tinha várias revistas Ultra Jovem. E no fim das contas, várias delas pararam na minha mão. E eu usava muito para desenhar. Eu conheci, pessoal, coisas incríveis naquela revista, coisas que eu só pude ter acesso, coisa de 10, quase 15 anos depois. Um bom exemplo é o caso de Hikaru no Go. Eu lembro de uma revista da Ultra Jovem que tinha uma matéria ali de 2 páginas, uma, duas, três, 4 páginas falando sobre Hikaru no Go e eu li aquilo, eu fiquei doido. Eu falei, cara, isso deve ser muito legal pela história. É um pouco mais madura, né, e etc. Na época eu já conhecia Yu-Gi-Oh! Também, que era sobre jogos. E existia uma outra revista além da Ultra Jovem, que era Anime Kids, uma revista que eu gostava muito. É a revista do meu coração, que eu conheci One Piece. Eu conheci de uma forma boa, né? Eu já tinha visto One Piece pela Ultra Jovem, mas eu tinha preconceito com o traço do anime. Então, quando eu peguei um Anime Kids que tinha a história do mangá com desenhos do mangá, eu adorei One Piece. Então, eu já conheço One Piece há muito tempo, coisa de 2003, 2004, apesar de não ter o mangá. Ter o mangá anos depois, quando eu vim de um outro estado para esse estado agora que eu moro, que é o Espírito Santo. Pois bem, algum tempo depois, quando eu já não tinha mais a Ultra Jovem, tudo que eu tinha ficado para trás. Aqui tinha uma banquinha de revista e vendia essa revista, a revista New Tokyo, ou Neo Tokyo, como eu chamava na época. E
Pessoal, era assim que a gente ficava sabendo de animes e mangás naquela época. E não só isso, essas revistas, tanto a Ultra Jovem, Neo Tóquio, Animedor, que era uma bem pequenininha, Anime Kids, elas eram termômetro para o mercado de mangá brasileiro. Vários dos mangás que foram publicados naquela época, da Conrad e da JBC, foram por conta dessas revistas. Essa revista ela já falava sobre a Ayashi no Seres, da Iwatase, Fushigi Yugi, da Iwatase, coisas que ninguém ouvia falar porque a internet ainda não era muito difundida. O próprio Hikaru no Go, né, que posteriormente, eu acho que foi sim, Hikaru no Go, ele foi, o anime foi dublado e reproduzido aqui no Brasil. Eu acho que pela Animax, eu não lembro na época qual canal. Então, muita coisa, pessoal, veio por conta dessas revistas. Obras que, se não fossem por elas, vocês podem ter certeza que vocês nunca iriam ter a oportunidade de ter as mãos. Ergui, várias coisas. Então, a revista anime, a New Tóquio, ela era um encadernado ali com as 100 páginas, mais ou menos. E, recentemente, eu ia fazer um vídeo também sobre, e a oportunidade só veio agora, que há muito tempo, eu já tive elas há um tempo atrás, mas me desfiz de todas. E tempo depois eu senti saudade de ter essas revistas de novo, porque antes de eu conseguir comprar mangá, eu só conseguia comprar essas revistas. Então, de alguma forma, eu tinha contato com vários animes e mangás, apesar de não poder ter os mangás, mas eu já sabia da existência dele por conta das revistas. Aqui nós temos, por exemplo, o Bleach, Cavaleiros do Zodíaco, deixa eu diminuir o efeito, Ayashi no Seres, da Iwatase. Esse aqui ele é um compilado, era a revista New Tóquio Extra, tá vendo? Ela até fala que 384 páginas. Eu não vou saber falar para vocês a data porque eu não encontrei a data de publicação. Mas pelo que eu me lembro, ela ali na minha época do ensino médio, então coisa entre 2006 e 2008 foram o auge para mim. Elas continuaram sendo publicadas ainda tempos depois. E o que acontece? Eles pegavam vários volumes e compilava, condensava nesse aqui. Eu tenho a minha hipótese para isso. Provavelmente revistas que encalharam, que não venderam, eles pegavam e compilavam e colavam. Tanto é que pode perceber aqui, por exemplo, isso aqui é papel jornal. Olha aqui como eu estou falando com vocês. Isso aqui é Nodame Cantabile. Quando o Nodame Cantabile está sendo publicado no Brasil? Esse ano. Mas o anime de Nodame Cantabile, ele foi reproduzido no Brasil dublado. Se vocês procurarem a internet afora, vocês vão achar. A dubladora, inclusive, é a Letícia Quinto, a Saori Kido. Então, aqui eu conheci Nodame Cantabile. É uma matéria da Valéria Fernandes. Eu ainda lembro. Quem lia essas revistas, você se acostumava tanto com a escrita que você já decorava o nome dos autores das matérias. Eu lembro que tinha uma chamada Montserrat, tinha a Valéria Fernandes, tinha alguns outros que agora eu não vou me recordar, mas era muito legal. Tinha também, pessoal, no final aqui, ó, sempre algumas aulas de japonês falando sobre os números, sobre letras, kanji, katakana, hiragana. Eu tinha uma noção de katakana e hiragana através dessas revistas aqui. Deixa eu ver alguma coisa interessante também, mais interessante para mostrar para vocês. Nós temos aqui uma matéria sobre Shurato. Queria achar alguma coisa muito aleatória que... aqui, a primeira vez que eu ouvi falar de Dr. Slump. Dr. Slump, do aclamado Akira Toriyama, já aqui na Neo Tóquio. Então, a Neo Tóquio era basicamente um site impresso, que vocês veem hoje em dia numa biblioteca brasileira de mangá, no J-Box. A gente via na época nessas revistas aqui. Nós tínhamos, antes de dorama virar moda coreana, aqui já falava sobre os doramas japoneses. Aqui, por exemplo, Densha Otoko. Eu não sei como Densha Otoko nunca veio para o Brasil.
Isso aqui era muito popular. Nossa, eu tô falando merda, isso aqui não é Densho Toku, não. É porque tinha uma matéria aqui de Densho Toku que eu me confundi. Tínhamos aqui alguma coisa sobre a Rumiko Takahashi, sobre várias das obras dela. Tá vendo? Temos aqui Urusei Yatsura, da editora Ao Leitor com Carinho. Inuyasha veio antes de vir um anime, já saíam matérias na Ultra Jovem e na New Tokyo. New Tokyo não, New Tokyo veio depois, na Ultra Jovem. Nós temos aqui o queridinho One Piece, uma matéria falando sobre a censura. Aqui vai soltar, tô soltando. Da 4Kids. Então é sobre a 4Kids. Espera, essas revistas são todas muito velhas. Tem esse volume. Nós temos aqui um outro volume. Essa ali eu mostrei um pouco mais detalhado, mas o restante eu vou ter que mostrar somente a capa. Tanto é que as outras estão embaladas, pessoal. Mas isso aqui fez parte da minha história, da minha vida de otaku. Esse nome não dá, intancável. Olha aí. Olha só quem apareceu. O Ashu-chan. Tenchi Muyo. Cara, quem viveu a época de Tenchi Muyo sabe o que é época boa. Nós temos aqui uma breve cena de Bubblegum Crisis. Vão atrás de Bubblegum Crisis de 88 ou 89. São 7 ou 8 OVAs. Excelente arte disso aqui, é insano. Baseada em Blade Runner. Deixa eu procurar mais alguma matéria aleatória de algum anime que... Então, olha só, acho que é Koshikami. Como a gente sabia da existência de Kotikami? Porque essas revistas falavam desses animes aleatórios. Embora nunca veio para o Brasil, mas serve de referência. A gente não fica às cegas. Olha com uma matéria sobre Perfect Blue. Nunca veio para cinema brasileiro. A gente já conhecia Perfect Blue. Outra coisa que achei muito excelente. Olha aqui, Solanin. Só nessa época que Solanin nunca imaginou que iria pisar em solo brasileiro. Que delicinha. Nós tínhamos aqui sessão de cartas, a sessão constrangedora, mas é da época, depois que passa dos cosplayers. Temos aqui os cosplayers. Tinham sempre essa sessão. Tem um câncoro aqui. Cadê? Orochimaru, os cospobres já existiam. Orochimaru com a língua de fita. Isso é muito bom. Olha só se não é o aclamado Ivankov. Pois é, pessoal, foi uma época muito boa. Quem viveu, viveu. Muita coisa aqui nunca foi publicado no Brasil até hoje. Então, eu conheço várias obras que não vieram para o Brasil, mas eu tenho conhecimento, porque eu lia essa belezura. Tinha uma seção também com mangás publicado por leitores. O pessoal mandava ali suas histórias em quadrinhos, eles publicavam. Tinha uma seção também na entrada, eu lembro das revistas, que era para falar sobre novidades que estavam acontecendo no Japão. Deixa eu achar. Não, essa aqui, infelizmente, essa aqui não tem não. Algumas revistas tem. Tá vendo como eram várias revistas condensadas? Essa aqui já é uma outra revista. Aqui, assinada pelo Júnior Mendes Fonseca, o editor da nossa querida New Pop? New Tokyo, New Pop, suspeito. Credo, velho, não estraga a minha juventude, não. Eu odeio a New Pop. Brincadeira, pessoal, eu adoro a New Pop. É a editora do meu coração, de todas.
as editoras é a melhor editora, é melhor que a Darkside, é melhor que a Panini, é melhor que a JBC, é melhor. Pipoca e Nanquim não chega nem aos pés da New Tóquio. Olha só quem tá aqui. Nana da Ai Yazawa. Talvez vocês não tenham noção, mas Nana foi um estrondo mundial, pessoal, mundial. Nana era muito comentado, falava-se muito em Nana. Então, para não perder mais tempo, na verdade a gente já perdeu, quem tá aqui tá perdendo tempo de vida. Vamos aqui para uma outra New Tóquio. Eu tô começando a querer falar New Pop, credo, velho. Maldição. A New Tóquio de 278 páginas. Essas aqui, pessoal, já estão lacradas porque estão guardadas ali em uma prateleira de madeira e eu descobri que tem traça naquela prateleira. Vocês sabem que traça adora papel, então eu não vou dar esse mole. Temos aqui mais uma edição extra com 320 páginas. Olha só, se não é o maldito Fairy Tail. Ah, e tinha uma outra coisa, a maioria dessas capas eram desenhadas por alguns dos funcionários lá da editora Scala. Temos aqui Fairy Tail, o desgraçado do Sasuke, lixo. Gara. Ah, então sempre tinha também uma biografia completa. Tinha uns textos muito engraçados. Olha isso, que legal. Essa edição aqui tem uma matéria sobre o castelo animado, Vagabond, Astro Boy. Então isso aqui, pessoal, é ouro para quem gosta. Para você tirar um tempo. Ah, essa eu lembro dessa edição. Eu tive essa edição quando tinha Cavaleiros do Zodíaco na revista, pessoal. Era Cavaleiros do Zodíaco, Yu-Gi-Oh! E Naruto. É uma revista. Essa revista basicamente vivia por conta desses animes: Dragon Ball, Cavaleiros, Naruto. Porque vendia muito as capas. Eu lembro que na época de Yu-Gi-Oh! Nossa, mas a revista Ultra Jovem era Yu-Gi-Oh! Puro. Então essa aqui você já percebe que ela é mais recente, porque ela fala de Naruto, né? Naruto é um fenômeno de certa forma recente. Eu não vou mostrar atrás, porque atrás geralmente é propaganda. Umas propagandas meio aleatórias. Temos aqui mais uma extra com... vai ter testemunho falando de Akira. Testemunho e... Naruto, que nessa época carregava isso nas costas. Que isso? E adivinha só quem tá na capa da próxima? Chutem aí. Naruto. Algumas dessas revistas eram em papel colchê, outras em papel jornal e essas aqui mescladas, as duas. Isso aqui é o que... Ah, esse aqui é um compilado de... Não é nem um compilado, esse aqui são várias revistas. Olha só quem nós temos aqui. Sailor Moon. Temos aqui o Cavaleiros e Sailor Moon. Então, a outra coisa. Death Note. Temos aqui Fruits Basket. Sempre tinha também, pessoal, sessão sobre músicas. De músicos, os cantores da abertura de Bleach, da abertura de Naruto. Essa revista aqui pra mim é uma das mais clássicas porque eu tive ela. Fez parte ali da minha juventude. Eu adoro essa matéria de Hana Yoridango. Foi por onde eu conheci esse mangá. E se as coisas continuarem do jeito que tá, eu não duvido muito que a MPEG vai trazer Hana Yoridango não, viu? Não duvido. Hana Yoridango foi um dos shoujos mais famosos de todos os tempos. Apesar de a gente quase não ouvir falar no mainstream, mas quem é fã de shoujo, eu não sou um dos maiores fãs, mas alguns eu acho legal. Hana Yoridango foi muito, muito, muito famoso. Vamos para outra revista aqui. Aqui nós já temos... É mais recente mesmo, mas quem continua no pódio, Naruto, carregando essa desgrama dessa revista nas costas. One Piece e Sailor Moon, mais uma vez. E quem está na capa novamente? Naruto, novamente. Naruto, um shoujinho básico, Samurai Champloo. E essa aqui eu também tive essa revista. Ela é muito, muito clássica para mim. Que é essa aqui com o Wiki de Fênix na capa. Muito legal. Mais uma vez que é a Yu-Gi-Oh! GX. Acho que nessa época
a febre máxima de Yu-Gi-Oh! Já havia passado. Vocês vão ver muito Yu-Gi-Oh! Ali na Ultra Jovem. A Ultra Jovem era Dragon Ball Z e Yu-Gi-Oh! Esporadicamente alguma coisa sobre Inuyasha e Beyblade também. E a última revista... Eu não sei se essa é repetida, mas temos aqui uma New Tóquio. Essa capa aqui tá bem caótica. Temos aqui algo sobre Love Hina, Yu Yu Hakusho, One Piece, Kekaishi, Akira e Naruto. Enfim, pessoal, é isso. Eu queria compartilhar com vocês aqui um pouco dessa história do mercado editorial brasileiro, da editora Scala. Então nós tínhamos muita coisa ali, de a revista Anime Do também, a revista Anime Kids, a revista Herói. Então eles fizeram parte aí desse mercado, eles foram uma espécie de base. Depois disso nós tivemos Sakura Card Captor, o mangá propriamente lançado. Nós tivemos Samurai X. Era um mercado que se autoalimentava, as revistas alimentavam, traziam o mangá, que trazia o anime, às vezes o anime que trazia a revista, que trazia o mangá e etc. Esse é o vídeo, eu vou encerrando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Fui!